galera, gravando durante a semana, como vocês sabem, então está proibido bebidas alcoólicas, mas fiquem à vontade para pegar o seu café, a sua água, e hoje eu vou comer um bolo enquanto eu gravo. Nossa, esse bolo tá bom, credo. Nossa, mas tá muito bom mesmo. Então, gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que caiu de paraquedas no meu colo esse mês. Ele não estava na minha lista de livros a serem lidos, mas ele apareceu tantas vezes na minha vida durante o mês de outubro que eu acabei me convencendo a lê-lo. E a primeira vez que ele apareceu foi através do Clube de Literatura Clássica. Então foi o livro enviado para os assinantes do Clube de Literatura Clássica esse mês, que é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. A gente tem alguns probleminhas com essa edição, tá? Do Clube de Literatura Clássica. São alguns problemas que estão se mostrando recorrentes aí, então se você quer saber um pouco mais, fica até o final do vídeo que eu já falo dele. E outra forma que esse livro chegou ao meu conhecimento, e parece que fica assim uma vozinha falando, você precisa ler esse livro agora, foi através do desafio proposto pela Cristina do Relivrando, que é o desafio do Victober Brasil. Pra quem não sabe, quem não é acostumado com essas firulas aí de YouTube, a gente tem aqui uma comunidade grande de pessoas que leem livros e compartilham entre si esses livros. E essa comunidade se divide entre duas no mês de outubro. A primeira vai falar sobre o mês do horror, que é patrocinado pela Tatiana Feltrin, foi ela que começou o mês do horror. E as pessoas vão ler livros de terror clássicos, Stephen King, Edgar Allan Poe, enfim. A maior parte das pessoas segue por esse caminho, mas tem uma outra galera que resolveu romper com essa hegemonia que ninguém aguentava mais, só o mês do horror, e fazer um pouco sobre o Victober, que é uma coisa que acontece nos youtubers do resto do mundo, que é trazer leituras da literatura clássica vitoriana, da época da Rainha Vitória, lá na Inglaterra, para serem lidos. Então você tem vários autores dessa época vitoriana que podem ser escolhidos para leitura, você tem camalhaços, você tem livros bem curtinhos, enfim. Vocês conhecem alguns, eu vou citar aqui só o próprio Oscar Wilde, o George Eliot, o Charles Dickens, a Jane Austen e o Joseph Conrad, que a gente já tem o Coração das Trevas desenhado aqui no canal. Ele também faz alguma parte da literatura dele, tá? Então é um período que vai, eu fiz uma colinha aqui, entre 1837 e 1901, e a Era Vitoriana foi o período de reinado da Rainha Vitória no Reino Unido. Então existem algumas particularidades sobre esse período vitoriano, sobre o que a Rainha Vitória fez para a cultura. Eu vou deixar alguns links de pessoas que explicam melhor como isso funciona. E eu acabei sendo muito surpreendida com a leitura de O Retrato de Dorian Gray. Eu acredito que eu não teria lido esse livro se não fosse dessa forma, então foi realmente bem providencial que tivesse caído no meu colo, e o meu trabalho aqui é convencê-los da necessidade de você ter esse clássico da literatura inglesa aí no seu currículo, porque primeiro, o Dorian Gray é esse personagem que vai aparecer em vários outros momentos, em vários outros tipos de arte no decorrer da história. Então você tem inclusive ele sendo bartender de um seriado de adolescente, que é o seriado da Sabrina, O Mundo Sombrio da Sabrina, um seriado super divertido, ele tá lá sendo bartender. Então ele vai aparecer várias vezes, tem vários filmes que tem essa figura do Dorian Gray, ele se tornou realmente muito icônico. E ele é um livro que vai te atender, não importa o momento de vida que você esteja passando. Você é adolescente, você é um jovem adulto, você é um adulto, você é um velho, você é uma pessoa que já desistiu da vida, você é uma pessoa completamente encantada com a vida, não importa. Eu tenho certeza que o Retrato de Dorian Gray vai se encaixar em algum tipo de perfil aí do que você esteja passando. Porque eu tenho certeza que é um livro que, se eu tivesse lido quando adolescente, eu teria tido uma visão. Lendo agora, eu tive uma visão completamente mind-blowing. Eu tenho certeza que, se eu lê-lo depois de velha, eu vou ter algum outro tipo de interpretação, assim, mais profunda. Enfim, é um livro que vai me acompanhar aí durante a vida. Mas, principalmente, um resumo muito rápido, assim, do que tem aqui dentro. Tem várias outras pessoas que fazem resumos melhores. É que o Dorian Gray é esse personagem extremamente bonito. Ele é descrito como sendo um jovem muitíssimo belo. Salvo engano, ele começa a história com 17 anos, tá? 16, 17 anos. Então, assim, o que chama atenção nele mesmo é a beleza. Uma beleza que ele herda da mãe. Então, ele abre todas as portas através da beleza. E ele é um jovem que vai conhecer a figura principal do livro, que não é o Dorian Gray, que é o Lord Henry. O Lord Henry, né, na verdade, ele vai ser esse cara mais velho que vai ser responsável pela corrupção da alma do Dorian Gray. Então, assim, o Lord Henry é o diabo em pessoa, tá? É o diabo encarnado aqui na Terra. E ele vai, sugestivamente, muito aos poucos,
desencaminhando o jovem Dorian Gray para essa vida de niilismo, para essa vida no qual somente o prazer importa. Ele várias vezes vai ser contra o casamento, ele odeia as mulheres. Então ele vai realmente guiando o Dorian Gray, ele é uma personalidade muito influente, como se espera que seja, né, o próprio diabo. Então ele vai conseguindo moldar o jovem Dorian Gray até a figura horrenda que ele se torna no final do romance. E tem uma coisa muito específica nesse livro, que é a questão do realismo mágico que aparece aqui, que é que no início do livro, o Dorian Gray, ele vai meio sem querer querendo fazer um pacto com o diabo, um pacto com o próprio Lord Henry. Na verdade, ele vai ser, desde o início, encaminhado pelo Lord Henry para fazer esse pacto, que é no momento em que um amigo deles pinta um quadro dele muito parecido com ele. Ele vai olhar para o quadro, vai ver aquela beleza estampada no quadro, ele vai se dar conta, né, conduzido lá pela vozinha do diabo falando na orelha dele, que ele é esse cara extremamente bonito, mas ele vai ficar triste, porque eventualmente ele vai deixar de ser bonito, e aí ele faz uma precezinha, tipo, nossa, pelo amor de Deus, se eu pudesse não envelhecer, e ao invés disso, o meu quadro envelhecer, como as coisas seriam boas, né, como seria legal a minha alma ficar nesse quadro enquanto eu pudesse aproveitar de todos os prazeres carnais possíveis e impossíveis, e é exatamente isso que acontece, né? O quadro começa a envelhecer, começa a sofrer as avarias da alma do Dorian Gray, e o Dorian Gray permanece esse cara extremamente belo, extremamente capaz de cometer todos os tipos de atrocidade sem receber nenhuma mácula na sua alma. É realmente a forma com que ele vai se corrompendo que é o tchan do livro, que é o que tem de interessante aqui dentro. E o que eu quero conversar com vocês, dito isso, é que eu fiquei extremamente impressionada como a figura do Lord Henry, barra a figura do próprio diabo, ela vai corresponder muito perfeitamente, em vários momentos, à visão de mundo irrestrita que a gente conversou no último vídeo. Então lembra que no último vídeo eu falei pra vocês que a origem das divergências políticas e filosóficas entre as pessoas é, na verdade, uma divergência muito profunda de formas de enxergar o homem, formas de enxergar a humanidade, e que essas diferenças acabam sendo irreconciliáveis por causa disso? E aí existem duas visões de mundo, a visão restrita e a visão irrestrita. Se você não lembra, corre lá, assiste o vídeo e depois volta aqui. Na visão irrestrita, você vai ter algumas características que as pessoas que compartilham dessa visão vão várias vezes demonstrar compartilhar. E o Lord Henry, nossa, ele vai ser assim, o personagem que a partir de então eu vou usar como uma representação extremamente realista dessa pessoa que compartilha da visão de mundo irrestrita, tá? As pessoas que pensam assim, elas vão enxergar o homem não da forma como ele é, mas da forma como ele pode vir a ser caso ele desenvolva todo o seu potencial através da razão. Então, se você tirar todas as amarras que vão inibir o homem de ser esse anjo, de ser essa coisa perfeita que ele poderia vir a ser, você vai ter aí uma humanidade muito melhor, uma sociedade muito melhor, tá? Então, Lord Henry diz que se o homem pudesse viver sua vida em toda a sua plenitude, dar forma a cada sentimento, expressão a cada pensamento, realidade a cada sonho, o mundo ganharia tal impulso de alegria que esqueceríamos os males do medievalismo e voltaríamos ao ideal helênico, talvez mesmo a algo mais requintado, mais rico do ideal helênico. Então, a frase clássica de uma pessoa que vai enxergar o homem nesse sentido potencial. Se ele pudesse viver a sua vida em sua plenitude, como seria lindo, certo? Outra característica das pessoas de visão irrestrita do mundo é a confiança. É a confiança na ciência, no conhecimento científico acima de todos os outros tipos de conhecimento. Então, quem tem uma visão restrita vai reconhecer o conhecimento científico como extremamente importante, mas como sendo só uma parte dos vários conhecimentos que existem na sociedade. Já na visão restrita, science, então, tipo, a ciência como esse esplendor da razão, como esse final do desenvolvimento humano pleno. Lord Henry novamente. Mas, como o século XIX foi a bancarrota por causa de um gasto excessivo de simpatia, proponho que se recorra à ciência para endireitar tudo. A vantagem das emoções é que nos desencaminham e a vantagem da ciência é não ser emotiva. Então, claramente aqui uma pessoa que vai valorizar o conhecimento científico
acima de todos os outros. Existem várias opiniões sobre o casamento e sobre as mulheres expressadas pelo Lord Henry, mas aí a gente precisa lembrar que ele é literalmente o diabo, então assim, tem muita gente problematizando isso, galera. Pelo amor de Deus, vocês estão problematizando uma opinião depreciativa sobre as mulheres que tá saindo da boca do próprio diabo, então na verdade isso deveria ser um elogio, mas enfim. Quanto mais vivo, Dória, mais me convenço de que o que era bom para os nossos pais não é suficientemente bom para nós. Em arte, assim como política, le grand-père ont toujours tort. Num francês bem ruinzinho aqui os nossos avós sempre estiveram errados. Essa valorização das novas gerações em detrimento das gerações anteriores. Então, se você considera que o que a gente tem construído hoje de civilização não é um modelo ideal, não é um modelo bacana, você pode muito bem jogar tudo isso no lixo e resetar, e começar do zero. A gente vai dinamitar as bases da nossa sociedade para construir uma sociedade realmente feliz, porque tudo que foi feito daqui para trás não deu muito certo. A gente viveu grandes períodos muito tristes, a gente teve grandes catástrofes, a gente teve o homem cometendo atrocidades horríveis, então a gente não pode pegar nada que foi produzido disso aqui e utilizar alguma coisa. A gente precisa realmente confiar na sabedoria do jovem. Rapidinho, só para ficar bem justo com os filósofos e os pensadores que têm essa visão de mundo irrestrita, não é necessariamente confiar no jovem como se não houvesse amanhã. Na verdade, é passar esse conhecimento promovido pelas gerações anteriores por uma peneira bem fininha, e quem vai fazer essa peneira vai ser a razão. Então eu preciso racionalizar esse conhecimento antigo, eu preciso colocar aí algum tipo de filtro para que a gente possa aproveitar o que é aproveitável e jogar no lixo o que não seria aproveitável, mas via de regra, a maior parte das coisas não deve ser aproveitada. A gente tem que começar a pensar em uma nova sociedade. Quanto aos mais velhos, sempre contradigo os velhos, assim agem por princípio. Se a gente lhes pede opinião sobre o que aconteceu ontem, dão-nos ideias correntes em 1820, quando as pessoas usavam meias compridas, acreditavam em tudo e não sabiam absolutamente nada. São só alguns exemplos do Lord Henry figurando como esse personagem perfeito pra gente colocar a fotinha dele do lado, assim, da nossa classificação de visão irrestrita do mundo. Agora, já falando um pouco sobre os problemas de tradução que eu encontrei nesse livro. Os livros do Clube de Literatura Clássica são livros muito bonitos. Eu já mostrei aqui para vocês a edição que eles publicaram sobre a coletânea da obra do Lima Barreto. E essa obra aqui, olha, que edição linda, que flores lindas e etc. Só que eles estão usando traduções que já caíram no domínio público. Significa dizer que fica mais barato para eles não ter que pagar novas traduções ou comprar direitos de tradução de outras editoras, mas significa dizer também que alguns livros estão se tornando ilegíveis, como foi o caso do Retrato de Dorian Gray. Então a gente tem aqui uma edição bilíngue, a gente tem o inglês desse lado e essa tradução desse outro lado, então eu fui podendo fazer essas comparações. E é claro que eu não sou uma tradutora profissional, mas o fato dessa tradução ser uma tradução antiga acaba que os termos usados aqui vão dificultar bastante a leitura em português. Então você vai ter a utilização do pronome tu, você vai ter realmente uma tradução muito esquisita em várias partes. Então, em vários momentos, a tradução vai suprimir partes do texto, que para mim não faz sentido. Em outros momentos, vai trocar pontos de exclamação por reticência, ou então ponto final por reticência. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre traduções, mas assim, eu achei realmente essa tradução muito esquisita, o que é um problema muito grande se você não lê inglês. Então, eu recebi esse livro, acabei lendo em inglês e tudo bem, sabe? Só que se eu quisesse ter uma versão em português desse livro, eu teria que despender uma nota para ter uma tradução melhor, isso já considerando que essa seria uma edição definitiva para você colocar ali na sua estante e fazer a sua coletânea de livros clássicos. Isso foi o que me levou a cancelar a assinatura do Clube de Literatura Clássica, tá? Então, pra mim, não vale a pena a capa ser bonita, essa tradução não vai me satisfazer. E eu tive que procurar uma tradução para trazer aqui pro canal pra vocês em outros lugares. Então, eu achei, pronto, agora eu vou ter que comprar um livro com uma tradução melhor. Mas, por sorte, o meu Kindle novo tinha acabado de chegar. E aí eu achei lá no Kindle Unlimited, uma tradução da versão não censurada do livro. Então, se você pesquisar um pouquinho, você vai descobrir que porque existiam polêmicas envolvendo o nome do Oscar Wilde e envolvendo esse livro relacionadas à homossexualidade que está presente aqui. Então, em várias passagens a gente vai ficar com a pulga atrás da orelha. Na verdade, está bem claro que os personagens desse livro, na verdade, têm relações amorosas. Então, não é uma simples
relação de camaradagem, de amizade que tá acontecendo aqui, tá? Então ele sofreu uma censura na Inglaterra, ele teve que tirar, por força da editora, várias partes do livro que deixavam isso muito claro, mas posteriormente ele faz uma nova edição sem censura, que é a que eu recomendo que vocês leiam. É uma edição que vai ter 20 capítulos e não 13 capítulos, é uma edição bem melhor, e aí eu achei essa edição traduzida sem censura no Kindle Unlimited, em uma tradução muito bacana, que é essa tradução aqui. Não sei se vai dar pra ver, mas eu coloco a fotinha aí pra vocês, tá? Então, assim, foi isso que eu tive que fazer. Eu tive que ficar lendo no Kindle e em inglês nessa coisa bonita aqui, mas que não me atendeu da forma esperada. E só pra finalizar, algumas pessoas lá no Instagram me pediram pra eu contar o que eu tô achando do Kindle Oasis. Eu falei que eu tinha a expectativa de que o Kindle Oasis melhorasse um pouco mais as marcações que eu preciso fazer nos livros. Então, se você quer também que eu te conte se a minha experiência com o Kindle Oasis está valendo a pena a diferença de preço entre ele e o Paperwhite, deixa no seu comentário aqui que aí eu faço um videozinho só pra gente fazer essas comparações. É isso, eu espero, galera, que vocês não ignorem as leituras que não são de filosofia política, como a maior parte de vocês vem ignorando. Então, é um puxão de orelha de novo. Sempre que eu trago livros que não é filosofia política, eles são ignorados solenemente. Eu espero que isso aconteça porque vocês já tenham lido esses livros e não porque vocês estão deixando de lado essa formação do seu imaginário intelectual para focar só nos livros de filosofia política. Porque se isso estiver acontecendo, você pode ter certeza que você não está deixando de ser um bocó. Você tá só se tornando uma pessoa que está repetindo ali de forma sistematizada os pensamentos de outras pessoas. É extremamente importante que você tenha outros tipos de literatura aí como bagagem, tá? Principalmente esses tipos de literatura que são considerados clássicos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Lembrando que no próximo, sem falta, a gente vai continuar falando dessas diferenças de mundo entre visão restrita e visão irrestrita no livro Why Good People Are Divided by Politics and Religions. Então, esse livro que é complementar ao conflito de visões que a gente falou no último vídeo, vai trazer aqui no próximo vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Dá uma ativada ali naquele sininho pro YouTube parar de bugar as nossas divulgações aí. E é isso, até o próximo vídeo.